Luís Filipe Moita, o presidente da direção do Núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, abriu na manhã desta segunda-feira as cerimónias comemorativas dos 105 anos da assinatura do Armistício de Paz da Primeira Grande Guerra, que decorreram junto ao Monumento aos Combatentes na Barquinha. Luís Filipe Moita começou por recordar o então conflito e a presença portuguesa no mesmo e abordou ainda a necessidade de paz num mundo onde também prevalecem os conflitos armados. 1918 e 1964 são 2 anos do século XX que, independentemente de outras considerações, se inscrevem na memória dos portugueses como anos que se materializou o fim de 2 guerras. Anos que marcam o fim de acontecimentos que exigiram esforços sobre-humanos a muitos deles, com consequências para além deles que ainda hoje perduram. Na verdade, às 11 horas do dia 11 do 11º mês de 1918, foi assinado o Armistício de Paz da Primeira Guerra Mundial. Hoje, fazem-se 105 anos. Nesse dia, em Companhie, foi assinado entre os aliados e a Alemanha, dentro de um vagão-restaurante, o fim das hostilidades bélicas. Ficou célebre a expressão à 1/10 da hora, de 1/10 dia, de 1/10 mês. O mundo podia estar tranquilo e começar a trabalhar pela reconstrução. 17 países dos 5 continentes guerrearam entre si, através de alianças, porque relações que consideravam justas, mas que nunca poderão justificar o cenário de destruição de muitas cidades. E particularmente a morte de 10 milhões de soldados, 21 milhões que ficaram feridos e assim como 13 milhões de civis que também perderam a vida. Só na cidade de Ypres existem 170 cemitérios militares devidamente conservados que nos oferecem um ambiente de reflexão permanente. Nada pode justificar estes números. Não esqueçamos que nesta guerra foram usadas pela primeira vez armas químicas construídas com gás de mostarda. Também Portugal esteve presente, inicialmente em Angola e Moçambique, e um pouco mais tarde em diversos lugares da Europa com o chamado Corpo Expedicionário Português. Os portugueses estão sepultados em diversos cemitérios. Merece especial destaque o Cemitério Militar Português de Reichsburg, onde estão sepultados 1831 portugueses. Muitos morreram e tantos outros ficaram feridos. Também de Vila Nova de Barquinha e Entroncamento é significativo o número dos que participaram na guerra e faleceram. Daí, hoje estarmos aqui presentes junto ao monumento e túmulo de António Gonçalves Curado, primeiro soldado português a morrer em França na Grande Guerra. Neste dia do 105º aniversário do Armistício da Paz, queremos reafirmar que só a paz constrói a humanidade e que a guerra nunca é a solução para os problemas. O mundo deveria ser uma única família com diversidade de culturas e modos diferentes de interpretar a vida, onde o diálogo e o desejo da concórdia podem mostrar a beleza e a responsabilidade de respeitar o diferente. Teremos sempre fronteiras a limitar os países, mas importa também criar pontes entre os povos e nunca muros que impeçam uma interculturalidade que torne o mundo mais harmonioso e belo. Sonhamos um mundo sem guerras e sabemos que elas continuam a existir em diversos países, nomeadamente na África, Ásia e no Médio Oriente, obrigando muitos seres humanos à terrível e escandalosa experiência dos refugiados. Não podemos pensar que tudo depende dos chefes das nações. Urge criar uma cultura de paz na qual somos capazes de conviver com todos e permitir que cada um tenha o direito de construir a sua vida com os seus. A paz é trabalho de todos e em todas as circunstâncias. Ninguém pode aliar-se a esta responsabilidade. Ao tomarmos consciência sobre o dever de construir a paz, não podemos ignorar as mortes que as guerras provocam. Hoje recordamos os portugueses falecidos durante a Primeira Guerra Mundial por defender os interesses da pátria. Sigamos o seu exemplo de saber arriscar a vida pelas grandes causas. Se não, concordamos que os conflitos bélicos teremos de inverter a lógica e lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. A pátria teve e tem muitos homens que deram desinteressadamente, mesmo sem morrer, a vida por ela. Hoje precisamos destes, apaixonados pela causa comum, que lutam e trabalham por um Portugal e por um mundo melhor. Nesta celebração do 105º aniversário do Armistício, aprendemos a lição dos horrores da guerra e trabalhamos para um mundo mais fraterno e solidário. E os que morreram pedem-nos que não percamos tempo. Termino com uma viva aos combatentes por Portugal e um viva Portugal. Seguiu-se a intervenção do presidente do município da Barquinha, que referiu a necessidade de cumprir o dever da memória. Fernando Freire aproveitou para estabelecer a relação dos nossos sentidos com aquilo que é a realidade da guerra. Hoje quero aqui recordar um dever, que muitas vezes nos esquecemos, o dever de memória. Neste dia em que se comemoram os 105 anos do Armistício, invoquemos aqueles portugueses que, mobilizados para a França e para as províncias ultramarinas, tombaram na frente de batalha. Tenho muita honra em vos receber junto ao local onde repousa António Gonçalves Curado, o primeiro soldado a morrer em França na Primeira Guerra Mundial.
Mas também, se temos o dever de memória, também hoje quero aqui vivificar, tornar vivo os tempos atuais. A comunicação da guerra, ou em guerra, em que as tecnologias da comunicação e informação igualam a velocidade da luz, chegando até nós em tempo real e fintando as vertentes mais sensatas dos comportamentos humanos, terá tanto mais êxito, quanto mais as pessoas se esquecerem que o homem tem 5 sentidos. Sim, temos 5 sentidos. E basta um deles estar ausente para que a comunicação fique coxa, fique deficiente, fique maltratada, parcial e, no limite, ser mentirosa. Ora, no que todos os dias entra pela nossa casa adentro, só podemos utilizar 2, a visão e a audição. Ficam 3 de fora, mais de metade. E um dos que nesta guerra mediática da propaganda não se pode, infelizmente, usar e ficar de fora é absolutamente fulcral, o sentido do olfato. Há poucas coisas mais horríveis nos destroços de guerra do que o cheiro que exala dos terrenos de batalha. As atrocidades. O viver naquelas terras tomou de tal forma de assalto as nossas vidas, sobretudo as mediáticas, aquelas que assistimos na televisão, e cada vez mais as económicas, que nos perturbam em cada dia e colocam em crise o nosso bem-estar e o das nossas famílias. A guerra é uma realidade e faz parte da natureza humana e dos estados que regem os indivíduos. Se consultarmos os mais diversos sites e fontes formais, podemos verificar. No globo há conflitos todos os dias, maior ou menor intensidade, inimigo simétrico ou assimétrico, natureza étnica ou religiosa, guerrilha urbana ou campo aberto de batalha, objetivos económicos e geoestratégicos, escaramuças, fronteiriças ou insurgências civis, atores apenas domésticos ou com intervenção estrangeira, teatros reais, acionados ou meramente latentes, escala local com contornos regionais, distribuição massiva ou atos terroristas. E muitos outros parâmetros de consideração analítica poderíamos fazer. Portanto, devemos fazer o nosso papel de não desistir de Portugal. E esta é a mensagem que é importante transmitir a esta juventude. Devemos, de facto, construir a paz todos os dias, com nós mesmos e com os outros. Mas como encontrar esse caminho? Como encontrar esta vereda? Utilizando a justiça como caminho para a resolução dos conflitos. E o bem como virtude suprema a guiar por esse caminho. Procuremos ser fiéis a nós próprios, mas também incorporando na medida certa os ensinamentos recebidos pelos nossos igrejas avós e pelos nossos professores. Sejamos simplesmente humanistas. Nunca aceites a indiferença, o tanto faz, o encolhe os ombros, o não é comigo. Nunca aceites esta desconformidade. Termino citando Bertolt Brecht, um dramaturgo, poeta e encenador alemão. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Não era operário. Depois, prenderam os miseráveis. Não me importei com isso. Não era miserável. Depois, agarraram os desempregados. Mas tenho emprego, também não me importei. Agora estão-me a levar, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Repito, portanto, não aceiteis a diferença, o tanto faz, o encolher os ombros, o não é comigo. Utiliza a justiça como caminho para a resolução dos teus conflitos e dos teus amigos. O bem como virtude suprema, a guiar, sempre como sinal do teu caminho.